Veja bem, Cida, primeiro eu queria, antes de responder essa pergunta, eu queria falar um pouco da questão da discussão anterior, que é a questão do subsídio, principalmente da questão do domingão, porque eu também não sou contra as gratuidades ser remunerada pelo poder público, não sou contra os benefícios, inclusive o domingão, mas me preocupa quando o presidente da UFSC coloca que o domingão está dando um prejuízo, ou 3,5 milhões de subsídio que vem por ano é para cobrir o déficit do domingão. Quer dizer, quando se fala, por que foi criado o domingão? Era a expectativa de encher os ônibus e ocupar os locais vazios. Mas parece que isso não está acontecendo, tanto que a prefeitura, o que o domingão está dando prejuízo, entre aspas, para o sistema, e a prefeitura está tendo que subsidiar. Quando eu imagino, quer dizer, será que não seria melhor esses 3 milhões ser subsidiada a tarifa para quem ganha um salário mínimo, por exemplo, para quem tem que trabalhar na segunda-feira? Será que esse domingão, essa tarifa de R$1, se fosse toda segunda-feira, o período da manhã, não era mais benéfico para a população, ou não ajudava mais quem realmente precisa? Então, eu acho também uma avaliação que tem que ser feita. Não sou contra quem quer ir passear, mas eu acho que nós temos que preocupar muito mais com aquela empregada doméstica, aquele trabalhador que ganha um salário mínimo, tem que trabalhar na segunda-feira e tem que pagar a tarifa cheia. Então, eu acho que mereceria uma ressalva, uma avaliação nesse sentido. Com relação à questão específica da TCS, o não cumprimento, o não recolhimento dos tributos, primeiro, que o sindicato ele tem a obrigação de estar fiscalizando isso, e o sindicato fiscalizava, sabia que estava atrasando, tentamos negociar várias vezes para que fosse acertado, mas eu acho que muito mais obrigação do que o sindicato tem o poder público, porque é uma empresa que presta serviço público e, aliás, não é só a TCS. Nós temos várias empresas que prestam serviço para a Prefeitura Municipal que têm problemas sérios com o recolhimento de tributos. E, infelizmente, não sei o que passa na cabeça dos gestores municipais que não fiscalizam, isso é obrigação deles. Aliás, este vereador aprovou uma lei que, embora já fosse obrigação, que obriga o município a fiscalizar e não está sendo feito. E nós temos resposta de requerimentos nossos e temos hoje mais de 700 processos trabalhistas contra a Prefeitura, contra as empresas que não cumprem suas obrigações, e a Prefeitura é responsável subsidiária nisso. Então, eu acho que o sindicato fez a parte dele, negociou, pressionou, cobrou, fez inclusive uma paralisação há cerca de 2 anos atrás, denunciei na tribuna aqui a situação, mas o poder público, não sei o porquê, não tomou as providências que deveria e acabou chegando nesse caos que é agora, que é a intervenção municipal. Genola, eu nem abri agora para você, mas eu acho interessante para você exatamente comentar a questão aí do domingão, né? E não é claro comentar todos esses problemas aí relativos às ações trabalhistas, como o vereador Francis colocou, né? Mas pelo menos comentar as que sejam dessa área aí do transporte coletivo. Faça favor. Sem dúvida, eu agradeço a oportunidade, por exemplo, essa questão, primeiro ratificando o que o Crespo falou, realmente todos os subsídios são para cobrir os déficits de algum desconto na tarifa, seja pelo estudante, Sorocaba não é 50%, mas podia ser, depende de como você encara que o subsídio no sistema é para cobrir realmente, não é déficit. Quando a Secretaria de Finanças às vezes fala, parece que há um prejuízo ou uma má gestão da UBS, é tudo subsidiado diretamente para o fundo de transporte, e esse fundo de transporte é repassado ao Caixa Único. Então, a questão do domingão, veja bem, é claro que nós colocamos mais demandas no ônibus, teve maior número de passageiros, é claro também que você coloca o número de passageiros e pela economia de escala, você tem que aumentar também custos, porque aumenta o carro, aumenta o ônibus, aumenta o combustível, não proporcionalmente igual. Mas, quando eu falo em 3 milhões, é a diferença que não se cobriu. A nossa tarifa de R$ 2,50, R$1 não é nem 50%, é bem menos que 50%. Então não se coloca ou não se consegue colocar a população nesse sentido. E se fosse, por exemplo, França, só para fazer assim uma análise, eu sei que a ideia é boa, depende de uma decisão política também, tem cidades, por exemplo, aqui perto da gente, que decide colocar totalmente a gratuidade e subsidiar todo o sistema. Mas, por exemplo, trabalhadores de manhã, o subsídio é muito maior que isso, né? Então a ideia de se colocar no lazer domingo é porque é uma única maneira de que todos os usuários, independente da categoria, seja quem usa vale transporte, seja quem usa estudante, podem usufruir desse lazer que está custando, por incrível que pareça, a gente dizer só isso. Porque se fosse qualquer outro subsídio, é muito maior o valor. E aí eu quero só dizer que essa questão, a outra questão da TCS, só para a gente não se perder, porque senão a gente começa a falar do subsídio aqui e vai embora. Mas a questão da TCS, a gente vem acompanhando, inclusive porque o sindicato fez denúncias há certos tempos, quando tinha algum problema de atraso. Então nós vamos conversar, a gente sempre foi interventor no sentido de sentar na mesa, interveniente nas questões, sentar na mesa com a TCS, com a discussão, com a STU, já aconteceu algumas vezes com menor proporção, e a gente sempre eles conseguem fazer um acordo. Haja vista, por exemplo, o acordo de 80 vezes de pagamento
pagamento do fundo de garantia que foi feito anteriormente. Então a gente evitou-se greve nesse sentido. Acontece que agora, ultimamente, uma das empresas, no caso a TCS, houve um acúmulo muito grande, né, dessas dívidas trabalhistas, culminando inclusive em paralisações. Aí, não só trabalhista, outras dívidas aí sim com fornecedores, a coisa foi muito maior, foi muito grande, inclusive os fornecedores não com a fiscalização do poder público. E aí foi obrigado, o poder público se obrigou, é a pior das punições para um contrato de concessão, que seria intervenção. É muito ruim para o poder público fazer isso, seja com o interventor de dentro ou de qualquer outra área, é complicado se fazer isso, não se tem a menor condição de achar que vamos lá e vão ficar muito tempo. Né? Em tempos anteriores, eu já fui interventor de uma empresa no passado, na época, em 1990, a gente durou acho que nem 24 horas dentro da empresa, então houve uma série de questões, a empresa não entrou na justiça, a gente acabou tocando a empresa no bom sentido, sempre para que não haja solução de continuidade, sempre garantindo o serviço. A intervenção não toma conta da empresa, a intervenção toma conta dos bens e tudo que for necessário para deixar em ordem o serviço operacional, né? Em detrimento até de pagar certas contas e deixar de pagar outras, para que a operação ficasse em ordem. E isso eu acho que por esse ano que nós estamos lá, eu acho que a população viu que a TCS está rodando perfeitamente, se não em total circunstâncias, com renovação de frota desejável, mas está rodando bem desde que nós estamos tomando conta da intervenção. Então quero dizer que a gente ficou na parte contratual vendo, negociando, intervindo quando foi necessário e agora mais radicalmente com a intervenção, porque não teve jeito, vamos dizer assim. E outra coisa, o prazo da intervenção, aproveitando um pouco, tem que se dar ampla defesa. Não se pode entrar numa concessão pública que tem toda a sua responsabilidade e ir lá e ir caçando, etc. Então, foi dado ampla defesa à empresa. A empresa tentou passar, ou tinha uma ideia, apresentou uma nova empresa para fazer a cessão da concessão. A cessão da concessão os critérios são muito rigorosos. Ela não conseguiu atingir. Só para você ter uma ideia, teria que se pagar a dívida. Teria que se pagar a dívida, se paga a dívida não precisava nem para fazer a cessão. Mas era uma ideia, ela pediu. Então, a gente deu os requisitos para que ela conseguisse. Não conseguiu, e aí sim, pela caducidade. Então, a primeira renovação para a segunda foi a caducidade, renovação da intervenção, e da segunda para a terceira foi o contrato emergencial. Então, sempre com uma explicação das renovações da intervenção. Repito, a primeira com ampla defesa, porque havia a possibilidade da cessão. Não havendo a cessão, houve a caducidade. E da segunda para a terceira agora, um contrato emergencial para se aguardar a nova licitação pública. Vereador Crespo, se não me falha a memória, o senhor, numa das sessões da Câmara, o senhor se posicionou exatamente muito contra a empresa, quer dizer, a empresa está com problema e ela tem o direito ainda de indicar uma outra empresa para trabalhar na cidade. O senhor deixou bem claro, como eu disse, se não me falha a memória, que isso não seria o correto. Quer dizer, essa empresa já apresentou uma má gestão e vai indicar uma outra para uma má gestão, colocando até em dúvida se não haveria alguma, vamos dizer, alguma jogada ilícita, né, em termos de questões financeiras. Minha memória está correta ou não? Está correta. Essa foi uma manifestação que eu fiz já como vereador. E essa hipótese acabou não acontecendo, até pelos motivos que o presidente Giannola acabou de expor. Eu entendo que o artigo 175 da Constituição Federal, e eu decorei esse artigo porque desde os tempos, quando eu, presidente da UBS, nós já o discutimos bastante, diz que qualquer serviço público só pode ser exercido através de permissão ou concessão através de uma licitação pública. Portanto, se uma empresa, mesmo que concessionária, legitimamente concessionária, ela se desinteressa ou é impedida de continuar aquele contrato, tem que se fazer uma licitação. Entretanto, a solução que foi dada me parece razoável para este momento e estamos na iminência de vermos aberto um novo processo de licitação, até porque tem um outro aspecto que é preciso considerar. Nós estamos em 2009, já em meados de 2009. E os dois contratos da TCS, se não fosse este problema, e a STU vencem em meados de 2011. Estamos há 2 anos. Portanto, é um pouco mais difícil você fazer uma licitação para o exercício pleno de uma nova empresa, considerada esta metade de todas as linhas de Sorocaba, é que eles também terão que fazer investimentos por um período curto. Esse é um problema dos proponentes. Por isso é que talvez caiba uma operação emergencial. Ao meu ver, essa emergencialidade tem que ser muito bem configurada diante do artigo 175 da Constituição.